Agora estamos gravando, hein, gente? Bom, então deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, nós vivemos num mundo que é tridimensional, com 3 dimensões, sendo ela a altura, largura e a profundidade. A altura a gente vai representar pelo eixo X, que ele é vertical. A largura a gente representa pelo eixo, aliás, o eixo Y é a altura, que é vertical. O eixo X é a largura, que é horizontal. E nós vamos ter um outro eixo de profundidade, que é o eixo Z, que é um diagonal. E ele vai se alternando conforme a posição do que a gente está vendo, tá? Então, essas são as linhas guias de orientação. Quando a gente vai fazer um desenho de perspectiva, a gente vai desenhar uma paisagem, por exemplo, então desenhar um quarto, desenhar alguém na praia, uma cidade. E essa linha que está aqui nessa cor rosa, que é magenta, né? A linha horizontal, ela é a linha do horizonte. Ela fica na altura dos nossos olhos. A gente vai ter uma linha que é de altura, que ela é vertical. E essas linhas que está em amarelo são as linhas que vai dar a profundidade em direção ao que a gente vai chamar de ponto de fuga, tá? Que é onde todas as linhas se encontram. Dessas linhas convergentes. Então, assim, quando a gente vê um objeto, mesmo que ele seja paralelo, por exemplo, um quadrado que tem todas as linhas paralelas, quando ele entra em perspectiva, o que é quadrado, ele começa a ter uma forma de um trapézio. Então, no caso, se eu tenho aqui dado, e eu coloco ele em perspectiva, ele vai distorcer a sua forma trapézio, tá, gente? Então, assim, é um quadrado quando a gente vê ele meio de ladinho, tá? Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida? Não. Não. Então, entendemos o que é perspectiva, né? A distorção que uma forma tem, mesmo que ela seja paralela. Então, assim, o conceito de linhas paralelas é uma linha que ela não vai se cruzar no espaço. Mesmo que você estique ela infinitamente, em todas as direções, ela vai continuar tendo a mesma distância entre uma e outra. E uma linha que não é paralela é uma linha que ela vai se encontrar. No caso aqui, ó. Então, essas linhas elas não são paralelas, em algum momento do espaço, que você estica ela, ela vai se cruzar com outra linha, tá? Que no caso vai ser o que a gente vai chamar aqui de ponto de fuga, beleza, gente? E aqui são algumas representações de como se fossem cubos em diversos lugares do espaço. Então parece que está vindo na nossa direção esses cubos, né? Sim. Parece até que são, sei lá, então aqui a gente tem o ponto de fuga, linhas de cada esquina, a régua. Alguém está fazendo? Alguém? Eu? Bom, então, assim, as únicas linhas que vão desse sistema que a gente elaborou vai se modificar. Então, todas as linhas de altura, ela sempre vai ser reta na vertical, e
as linhas de largura sempre vai ser na horizontal perfeita, tá? De profundidade. Pegar esse pontinho aqui, então, isso aqui, né? Então, a gente faz alguma coisa mais ou menos assim, ó. Tem que ficar desse jeito, para não ficar. Então, essa linha ela tem que ser reta, bem na horizontal. É um erro muito comum fazer isso. Ou faz assim, base essas guias aqui, azul e rosa. Estão ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Faço super óbvio, tá? Bom, então voltando. A gente sempre vai se basear, usar como referência essas linhas de guia, né? Então, o azul e a cor rosa sempre representando a altura e a largura, não a Pronto. profundidade. A Eleonora tá pedindo pra aceitar ela, que ela saiu porque a internet tava travando. Ela manda os... Ah, apareceu aqui. Já? Pronto. Vamos lá, repetindo. A única coisa que vai distorcer serão as linhas de profundidade. Então, o que representa a altura, elas vão permanecer sempre retas, tá? Sempre na mesma direção, sempre. Então, ó, junto a nota de fuga e traça. Vamos fazer com régua, tá? É um escuro, é aquela retangular, também ajuda porque ela vai ter sempre uma referência das linhas vertical e horizontal, tá, gente? Alguém tem esquadro em casa? Alguém? Sim. Bom, então aqui está a nossa representação, tá? De vários cubos, né? Em várias direções. Eu vou pintar aqui para ficar mais fácil de ver. Então, o que for na parte de baixo, eu vou usar uma cor mais escura, tá? O que for na parte de cima, usa uma cor mais clara.
E as laterais eu vou usar uma cor intermediária. Vou pegar uma cor diferente. Acharam difícil? Alguém já conhecia alguma coisa parecida com isso? Eu já tinha visto a perspectiva cavaleiro só. Como que é essa? Ah, tá. Pode falar, pode falar. Que tem para cada grau uma certa quantidade de centímetros para corresponder ao É tamanho uma em real. escala? Sim. Tipo, tem as proporções de cada, tipo, profundidade, lateral e vertical, e daí tem as frações que correspondem. Acho que é isso. É bem matemático o negócio, né? Sim, Vocês conhecem a perspectiva isométrica? É o que eu uso em sim, jogos, sim, geralmente. sim. Então, assim, a isométrica, ela é uma perspectiva que ela é idealizada, tá? Ela não acontece no nosso mundo real. Deixa eu usar um exemplo aqui. Então, assim, ela nunca vai variar. Ela vai ser sempre uma, tipo, vai ter a mesmo tamanho. Tá? Só ficam, isso já no ângulo de 45, Nessa, não é? 60 que e. ela é uma perspectiva 45, 30 e 60, não é? Aí tem as frações que correspondem, que é 2 terços, ela um tem todos terço, um os mesmos meio. ângulos. Então, ela tem todas as medidas, né? Aqui, ó. Que é 60 por 60 por 60. Então, são linhas paralelas, são paralelas. Diferente dessa daqui que a gente está vendo agora, né? Elas não são nenhuma linha paralela, na verdade, elas sempre são, elas se encontram, né? Que é como se a gente estivesse numa cidade, né? Então, a gente está, assim, pelo que a gente tem aqui, só um minutinho. É como se o observador, né, ou a pessoa que tirou a foto, entre aspas, né, ela tivesse num prédio, na janela de um prédio, que é mais alta do que esse que a gente tem aqui à direita. Então a gente percebe que está mais baixo pela linha do nível dos olhos, tá? Então, é como se ela estivesse numa janela, e é mais baixo do que esse outro prédio aqui, e esse outro cubo aqui flutuando, tá? E aqui é como se fosse uma rua, tá? Em direção ao ponto de fuga. Mas, assim, isso aqui também é uma questão idealizada. É muito difícil a gente encontrar isso aqui no mundo real, por questão de relevo, de montanhas, né? Mas isso ajuda a gente a entender. Então, todas as linhas vão se encontrando em direção ao ponto de fuga.
E esse outro exemplo aqui é como se a gente estivesse também numa praia, onde não tenha interferência de relevo, né? Então, e essas pessoas é como se elas estivessem todas do mesmo tamanho. Então, assim, geralmente quando a gente vai fazer um desenho, né, um pouco mais ingênuo, uma criança, por exemplo, a gente costuma fazer desse jeito, né? Deixa eu fazer um quadradinho aqui. Ela desenha aqui o chão bem baixo e vai desenhando as pessoas aqui em cima, né? Alguém faz desse jeitinho o desenho também? Aí desenha uma casinha aqui. Eu só sei desenhar palito, que eu não tenho talento pra esse tipo de coisa. Mas assim, ó, mesmo que fosse em palito, só da gente usar essa regrinha aqui, ó, tá bem que eu também fiz desenho em palito também. Mas a gente já consegue ter essa noção de perspectiva. Mesmo que eu tirasse essas linhas aqui, ó, eu consigo ver que assim, tem uma diferença, tem um espaço aqui acontecendo. Então, dá para saber quem está mais perto, quem está mais longe. E assim, o jeito de fazer aqui é muito simples. Ó, vou refazê-lo, tá? E acabou o tempo. Tem 10 minutinhos. Então aí ainda estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, ó, Sim. se a gente fizer aqui uma linha reta, um pouquinho acima do meio da folha, tá? E a gente vai colocando um monte de bolinha de diferentes tamanhos, tá? Deixa eu fazer aqui. Ó, faço uma bolinha. E eu faço o corpinho aqui, ó. Pode ser palitinho mesmo, tá, gente? Sem medo. Se eu faço uma bola maior, vou apagar esse cara daqui, ó. Então ele tá mais perto. E assim, o que que vai variar, além do tamanho, a gente vai perceber onde estão a posição dos pés nesse espaço todo, tá, gente? Então, assim, geralmente chão, e se a gente vai fazer alguém, né, os pés sempre ficam na mesma linha dos bonequinhos, né? Ver por esse ponto de vista onde a linha da cabeça está no mesmo na linha, né, o que seria o chão, ali, na altura do chão, a gente consegue ter uma tridimensionalidade, né, de que há um chão ali mesmo. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Sim. Ó, e aqui eu trouxe um exemplo de pessoas na praia, tá? Que aqui já é uma situação mais real, uma foto mesmo. Vocês conseguem identificar aí onde está a linha do horizonte, onde que está o ponto de fuga? Não sei. Acho que o ponto de fuga tá na direita. Aonde? Eu acho que o ponto de fuga tá na direita, Dani. No cantinho, Mais né? pra direita aqui. Aqui. Alguém tá como administrador aí?
Eu acho que é você, né? É que não tá habilitado aqui para compartilhar a tela. É porque eu acho que você tá com dois acessos. Você tá com o celular e com o computador, não é? E o seu, não sei se o celular tá com é, anfitrião. Que tá como anfitrião uma dessas contas. Então, eu tô como anfitrião na do computador. E preciso compartilhar Então, do computador. é porque tá parecendo que a do celular tá compartilhando aqui, que tá com a bolinha com ponto. Tá, peraí. Eu nem sei mexer nesse negócio, cara. Tem no do celular tem o quadradinho embaixo verde quando tá Mas compartilhando. preciso compartilhar do computador, não do celular. Se eu apertar esse verde, vai compartilhar do celular. Do computador normalmente fica em cima quando você já estiver compartilhando. A gente vai usar a moda antiga aqui, então.